metropolitana. Ontem mesmo recebi um vídeo, né, de um telespectador nosso, o James Vitor, falando de Santa Rita, que tem uma rua em Santa Rita, vou pegar o nome direitinho daqui a pouco para a gente colocar no Correio amanhã, que lá esse problema também é crônico. Lá a chuvinha que acontece não precisa ser um temporal não, meu amigo. A chuva, por menor que seja, já provoca alagamento nessa rua. Eu vou mostrar ainda hoje no Correio amanhã, porque é um problema que acontece na capital paulista e aqui também na região metropolitana. É só chover que alguns pontos ficam totalmente alagados. E esse final de semana agora a gente viu coisa que não acontecia aqui na capital. Carro ilhado, carro submerso em alguns pontos aqui por causa da chuva e de alagamentos também. 7h44, 7h44, tá chegando agora. Seja bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso Correio amanhã, informação ao vivo com credibilidade até às 7h45. Obrigado pelo carinho da sua companhia. 7h04, 7h04. A gente volta a falar sobre o caso Rafaela. O suspeito de cometer o crime foi preso. O suspeito de matar essa jovem de apenas 18 anos. Lembra desse caso? Para quem está chegando agora, eu vou recordar. A gente trouxe lá no comecinho do Correio amanhã de hoje. O suspeito de matar a Rafaela, aconteceu no finalzinho do mês passado e o corpo dela foi encontrado no início deste mês. Esse cara aqui, ele foi preso ontem, lá em Sapé, e foi levado para a central de polícia. Foi trazido, na verdade, para a central de polícia aqui da capital. Eu vou agora ao vivo com o David Martins, que vai atualizar informações para a gente sobre, principalmente, a prisão. Eu vi, David Martins, a delegada disse que ele, inclusive, já passou por audiência de custódia, né? Agora, quais são os próximos passos? Bom dia para você, bem-vindo ao Correio Manhã, David. Bom dia, João. Bom dia para você que está em casa. A audiência de custódia aconteceu ontem mesmo. A prisão foi realizada nesta terça-feira e no mesmo dia foi realizada a audiência de custódia. E hoje, lá para meio-dia, 11 horas da manhã, ele deve ser encaminhado para um dos presídios aqui da capital, onde vai ficar aguardando os próximos passos da justiça. É uma prisão temporária, ou seja, é uma prisão que tem data para terminar, mas essa data ela pode ser prorrogada pela justiça ou, dependendo da investigação da polícia, que ainda está em andamento, essa prisão temporária ela pode ser transformada em uma prisão preventiva. Por que essa prisão temporária ela foi realizada? Porque a polícia está levantando mais informações para poder chegar e concretizar uma autoria. Ele negou a participação no crime. Ele disse o seguinte, que ele nega as informações que ele passou no primeiro momento em que ele foi trazido aqui para a delegacia. É um registro que foi feito com exclusividade por você, João Fernandes. Essas imagens são exclusivas da TV Correio. Ele sendo encaminhado aqui para a delegacia naquele momento. Aqui na delegacia ele disse que esteve realmente com a Rafaela, que depois ela saiu para comprar drogas, ela se encontrou com a outra pessoa que estava de moto e a partir daí ele não teve mais notícias da Rafaela. Aqui na delegacia ele disse que aquela versão que ele contou no primeiro momento não era verdadeira, mas ele não contou o que realmente aconteceu e apenas se resumiu a dizer que o que ele tinha falado naquela época não era verdade. A delegada Flávia Assad, ela também se resumiu a passar informações, porque, como eu disse, essa investigação ela está em andamento. E essa prisão temporária é importante para que o investigado ele não atrapalhe essa investigação. Ela se resumiu a dizer o seguinte, que existem elementos fortes que colocam ele na cena do crime, mas por enquanto ela ainda não crava que ele foi a pessoa que matou a Rafaela. Um detalhe interessante nessa ocorrência foi o seguinte, que a perícia foi realizada no dia em que o corpo foi encontrado, no dia 2 de abril. A perícia foi feita lá na área, é uma área grande de terreno baldio. E 3 dias depois, a perícia voltou no local para fazer uma nova análise da cena do crime. Isso não é comum em casos de assassinato. Isso acontece com certa frequência quando a ocorrência, quando a situação é de acidente. Eles voltam no local para fazer um complemento de perícia. Em caso de homicídio, isso não é comum. Acontece, mas não é comum. Então, eles podem ter ido lá no local 2 dias, 3 dias depois, em busca de elementos, de material biológico, e é justamente o que encaixa na fala da delegada, quando ela fala que encontrou elementos que colocam ele na cena do crime. Então, pode ser esse material biológico encontrado no local.
Repito, ele disse que não tem participação, ele disse que a versão primária que ele disse era mentirosa, mas aí está preso para não atrapalhar a investigação e depois de 30 dias, quando cumprir esse prazo de prisão temporária, ele pode ser colocado em liberdade caso a Polícia Civil não faça o requerimento de uma prorrogação dessa prisão ou de conversão de prisão temporária em prisão preventiva. Lembrando que a Rafaela foi encontrada morta no dia 2 de abril em um terreno baldio, ali no Portal do Sol, Altiplano Cabo Branco, perto da Estação Ciências. Ela tinha sumido 3 dias antes, tinha saído da casa da namorada, foi lá para uma comunidade lá no Altiplano. Ela era moradora da comunidade do Timbó, nos Bancários, e ficava uma temporada na casa da mãe, outra temporada na casa do pai, era usuária de drogas. E aí a polícia está investigando a motivação, que isso não ficou claro ainda, e quem realmente matou a Rafaela. É isso, João. A gente tem que esperar aí a investigação para poder saber o que realmente aconteceu, quem é o assassino e por que ela foi morta. Eu volto com você. E para a delegada, não tem outra pessoa na cena do crime a não ser esse cara, que inventou a história que um outro cara tinha passado de moto e levado a Rafaela com ele naquela madrugada de quarta para quinta. Obrigado, David Martins. Valeu pelas informações. Vamos esperar agora o laudo sair para ver se encontra algum material genético nas unhas da Rafaela, porque o cara estava todo unhado. Ele foi levado para a delegacia para explicar, não conseguiu explicar, foi solto e agora está detido, está preso de novo. Cadê o